Olá pessoal, muito boa noite. Eu espero que todos estejam muito bem, que tenham tido um excelente final de semana, que estejam com saúde, né, que é o principal. Hoje nós estamos na altura da aula 6 do curso de Engenharia Civil, na disciplina de, na disciplina de Estradas e Transportes. Hoje nós vamos falar de perfil longitudinal. Perfil longitudinal. Então, nós em aulas passadas estudamos sobre curvas, né, de transição e superelevação. Nós falamos de a união entre duas curvas, né, fazer me falta a palavra agora, mas os cálculos lá no PT, o PV, o PC, né, PI, e nós fazíamos as curvas, é, o, o, a deflexão, calculávamos as tangentes, o desenvolvimento, o afastamento. Agora nós vamos no longitudinal, né? Nós vamos ver ao longo da pista as curvas verticais, né? Por exemplo, olhando de lado uma pista, ela tem desníveis, né? E aí o terreno não é 100% plano e nem pode ser, né? Então nós temos desníveis e aí para vencer esses desníveis, né? Essa vamos dizer assim anatomia da, da superfície terrestre, né? Para fazer as passagens nós precisamos concordar esses desníveis para que da melhor forma possível os veículos possam transitar. E aí nós engenheiros que projetamos rodovias, estradas, estamos aqui para fazer as concordâncias. Então nós vamos fazer aqui do mais simples possível como é feito esse tipo de concordância, né? Então nós temos aqui um perfil, ó, dá para ver, ó, PC, PIV, PTV. Aqui já um novo PC, já iniciando uma nova curva, mesmo que sendo mais sutil, né? Então, ó, começamos aqui os pontos, os principais pontos da rodovia. Nós temos o PCV, que é o ponto de curva vertical, PIV, ponto de intersecção, que é esse aqui, ó, mesmo PI da aula retrasada, e o PTV, que é o final, né, ponto de tangência vertical, está ao final da curva. Aqui nós temos um exemplo, ó, considerando que no grade esquematizado na figura anterior, o PIV esteja localizado na estaca 7 mais 0 metros e o PIV2 localizado na 18 mais 10 metros. Qual a declividade do trecho reto do grade entre o PTV e o PCV2, sabendo que a cota do ponto correspondente ao PIV1 é 97,985 metros e que a cota do ponto correspondente ao PIV2 é 89,935. Geralmente, pessoal, as medidas dos pontos é dado com 3 casas decimais para melhor posição, né? Olha só, pega até o milímetro. Pessoal, então você tem duas coisas aqui, ó, que é os pontos, né? Longitudinal, horizontal e as cotas, que é a vertical, né? Ó, se nós temos pontos é na horizontal. Agora as cotas é a altitude, né? Então por que fala aqui, ó, tá na altitude na cota, né, que é a altitude 97 e 89? Porque para você saber um desnível de um ponto para o outro, você vai ter que saber a diferença entre as cotas, né? E aí aqui está a resolução, ó. A diferença de cotas entre o PIV1 e o PIV2 é igual a, ó, é 89 menos o 97. Pessoal, isso aqui significa que é ascendente ou descendente a curva, o sinal, né? Então o primeiro ponto é o mais baixo
E o segundo ponto é o mais alto. Deixa eu ver se é isso mesmo, é ao contrário. O segundo ponto é o mais baixo, ó. O segundo ponto é o mais baixo, o primeiro ponto é o mais alto. Então é a descida, né? É uma descida, por isso que está com sinal negativo. A diferença entre as cotas, então, é 8 metros e 5 centímetros, ó. Menos 8 metros e 5 centímetros por ser uma descida, sinal de menos, né? A distância horizontal, né, DH, entre os pontos está lá, ó. Você pode ver a distância das estacas, ó. A sétima estaca, ó, 7 vezes 20, 140 metros do início, né? E a 18, ó, entre a 7 e a 18 tem 11 estacas. 11 estacas são 220 metros, mais 10, 230 metros. Então, ó, 230 metros. Aí você vai fazer uma relação. Então, a altura que foi descido, né, para a distância que foi percorrida. E aí que nessa relação chegou-se a menos 0,035 ou 3,5% de inclinação. Essa descida, né? 3,5%. Então aí está um cálculozinho fácil e muito importante. Esse aqui é um dos pontos mais importantes quando você vai projetar rodovias, né? Às vezes você está indo e não sabe porque a estrada faz tanta curva, né? Porque é desviando dos grandes altitudes, porque não pode ter inclinações muito elevadas, né? Você vai ver à frente que tem uma tabela para isso. Olha só, aqui tem um plano, né? Um perfil longitudinal, ó, as cotas aqui na vertical e as estacas na horizontal, ó. 170, 175, 180, de 5 em 5 estacas de 100 em 100 metros, né? E aí você vai vendo o plano aqui, ó. Aqui tinha um ponto, ó. E esse tracejado, pessoal, esse pontilhado é o terreno original, né? Tem algum lugar que fala aqui, ó, terreno natural. É o tracejado, e ó, aonde foi posto aqui para cortar, né? Então houve um corte muito grande aqui, ó, e logo após teve um aterro muito grande, né, ó, para poder conformar a rodovia de forma que as inclinações não sejam muito elevadas, né? Então, ó, corte e aterro. Se você tem corte, pessoal, quanto mais corte, mais onera a sua obra, né? Então, por isso que às vezes opta por desviar de uma elevação para poder não fazer cortes. Já pensou se esse morro aqui você encontra uma rocha? Aí tem que fazer um corte em rocha só com dinamite, né? Material pesado, né? Então é muito bom você desviar. As rampas, né? Os veículos de passageiros conseguem vencer rampas de 4 a 5%, né? Com perda de velocidade pequena. Para os caminhões, a perda de velocidade em rampas é bem maior. A velocidade desenvolvida depende de vários fatores, inclinação e o comprimento da rampa, peso e potência do caminhão e a velocidade de entrada, né? Por isso que quando desce um morro, né, acelerando para poder chegar no outro, né, na outra subida com pelo menos grande velocidade, né, para compensar uma pequena potência e uma inclinação grande. Aqui está as inclinações máximas de rampa, né? Uma tabelinha, ó, igualzinho aquela tabelinha de velocidade que nós tínhamos lá na aula 2. Aqui tem uma tabelinha de inclinação máxima, está em porcentagem. Ó. Então, a classe 0, aquela rodovia mais confortável possível, né? Ó, no plano, no máximo 3%, ondulado 4% e montanhoso 5% de inclinação máxima. Classe 1, 3, 4,5, 6. Então aqui no máximo, na classe 4B, no montanhoso, o máximo é 10% de inclinação. E mesmo assim, só pode por no máximo 300 metros. Não pode ter mais, né? Então, tem regras para as inclinações.
Por isso que você não costuma ver grandes morros, né? Grandes altitudes no asfalto. Se você ver, com certeza foi tirada uma licença diferenciada pela planície da região. LV, pessoal, é o comprimento da curva, né? Aqui atrás dá para ver o LV, ó. Aqui, ó, 280. Então, onde começa e onde acaba a curva, só que não no desenvolvimento da curva, horizontal, né? LV é horizontal. Tem o RV, né, que é o raio no vértice da parábola, em metros. E tem o sigma, não sei, não me lembro bem se é sigma aí, diferença algébrica das rampas. Essa diferença, pessoal, é das inclinações. Pega a inclinação da anterior com a posterior e faz uma menos a outra, né? Geralmente se somam por ser juntar uma positiva com a negativa, né? Geralmente se soma. E aqui, pessoal, tem um exemplo, né? Tem um exemplo. Esse exemplo eu vou desenvolver ele ali no Paint, né? Tem a resolução dele nos slides aqui, ó. Resolução nos slides, mas eu vou desenvolver ele aqui no Paint. Então a primeira coisa, né? Vou fazer às vezes nem vai precisar fazer o cálculo lá. Mas ó, vamos ver o que tem aqui, ó. Conhecidos os dados constantes na figura, calcule as estacas do PCV e do PTV e adote os raios em módulo. O raio 6.000 metros e um raio de 4.000 metros. Primeira coisa que nós temos que fazer aqui, pessoal, é descobrir os pontos, né? Que ponto é esse aqui? Que ponto é esse? Que ponto é esse? Então vamos lá, ó. Aqui ele deu primeiro 745 metros. Ele teve uma altitude que aumentou, teve uma rampa de 1% só. Qual que é essa cota aqui do PIV? Então eu vou calcular ela agora, ó. Espera aí. Qual a cota do PIV? Então eu vou fazer o 745, vou colocar aqui, ó. O PIV, até maiúsculo, PIV é igual a 745,23, mais, porque é um aclive, está aumentando a cota, né? Mas aí eu tenho que saber, pessoal, quantos metros dá desse ponto até aqui onde eu quero. Tá na estaca 82 mais 2. Como é que eu vou fazer essa transformação? 82 vezes 20 mais 2 metros. Quanto é 82 vezes 20? Acho que é 1640, né? 1640. Mais 2, 1642. Vezes 1%, né? Vezes 1%. Então, vezes 0,01. Espera aí. Então, quanto que dá essa conta aí? Espera aí que eu vou fazer essa conta aqui para a gente ir acompanhando junto. 761,65. 761,65. PIV. É o PIV 1, né? Beleza. Agora eu quero saber o PIV 2. PIV 2. Então, PIV 2. PIV 2, pessoal, se for olhar, ó, peguei essa cota que eu acabei de pegar, só que é menos, né? Porque está descendo. Então, 761, deixa eu copiar aqui, 0,65 menos 0,01.
0,045, né, que é o 4,5%, vezes quantos metros dá do 82,20 até no 120. Nós vamos fazer assim então, ó. 82,20 é 1.642, né? 82 mais 2 metros. E o 120 mais 8 metros é quanto? Então 120 mais 8 metros. 120 vezes 20 mais 8. 2.408. Agora menos 1.642. Então a distância dos dois aqui, ó, 766. 766. Aí você faz as duas contas, né? Essa menos esse pouquinho aqui, você vai chegar a 727,18. Essa é a altura desse PIV2. Agora, esse último aqui já tem, ó, 773,05. Então não preciso calcular, né? Então achei aqui os dois pontos já principal, né? Só que ele quer aqui, ó, é PCV e PTV. Beleza. Agora, pessoal, outra coisa que eu não tenho aqui, eu tenho que calcular a inclinação dessa última rampa aqui, ó. Não tem inclinação. Mas você já viu que a inclinação é a diferença de altura dividido pelo espaço percorrido, né? Então vamos fazer? Então o I3, né, inclinação da terceira rampa, é igual a 773,05 menos 727, esse aqui, ó, aí dividido por qual é a distância aqui do 120 ao 164, e é mais 8 as duas, né? Então dá um valor redondo. Aí você faz 164 menos 120, 164 menos 120, dividido por, vezes 20, 880. Fazendo essa divisão aí, você vai chegar no I3 igual a 0,0521 ou 5,21%, né? Beleza, ó, já tenho. Vou até escrever essas, ó, 5,21% aqui, ó. Cadê? Aqui. Deixa eu diminuir para ficar mais ou menos igual ao outro. Aí. Essa inclinação é 5,21. Vou colocar vermelhinho porque eu achei ela agora. Outras coisas que eu consigo, só que vai ficar ruim, né? É o PIV e o PTV, mas deixa isso para lá. A altitude aqui não vamos fazer muito agora não. Aí, pessoal, o que eu devo calcular agora? Aquele LV, né? LV é o comprimento da distância horizontal da curva, né? Então eu pego o raio. Pessoal, o raio, você viu aqui, ó, 6.000 metros de raio. Significa que essa curva aqui, ó, é mais ou menos assim, ó, e que o raio dessa circunferência que formou essa curva é de 6.000 metros, mais ou menos isso, né? Porque 6.000 metros de raio, você vai falar, nossa, que estranho, né? Mas é mais ou menos assim. A outra é 4.000, que a curva é mais fechadinha, ó. Deixa eu ver aqui, diminuir. Mais fechadinha, então é mais ou menos assim, menor a curva, né? Então vamos lá, o LV1, LV, deixa eu ver se é LV mesmo, LV, tem até ali, LV é igual a RV vezes o sigma I, né? Vamos ver o sigma I dessa composição aqui, ó, tem 1% e menos 4%. Ó, a conta é I2 menos I1, ó, dá pra ver aqui, ó. Então vamos fazer assim, ó, sigma I1. Qual é a inclinação 2? Menos 4,5. Então menos 0,045.
menos 0,01. Então, o sigma 1 e 1 é igual a 0,055. Achamos um valor. E o 2? Na verdade, vamos fazer o LV1 logo, né? LV1 é igual. O RV é o raio vertical, 6.000. Só que o 6.000 vai negativo. Por que vai negativo? Porque é uma curva com concavidade voltada para baixo. Quando nós temos a equação do segundo grau, concavidade voltada para baixo, não é porque o x ao quadrado é negativo, da mesma forma aqui. Então LV1, deixa eu fazer isso diferente aqui, ó. LV1, LV1, deixa eu aumentar a letrinha, 20 pelo menos. O LV1 é igual a menos 6.000, que multiplica 0,055. Quanto é 6.000 vezes 0,055? Então LV1 é igual a 330 metros. É o comprimento, esse comprimento aqui, ó, do ponto de início até o fim dessa curva. E vamos fazer logo 2, né? O sigma 2, então sigma 2 é igual a 5,21, só que em fração é decimal, 0,05. Repare que é positivo, porque é um aclive, menos 0,045. Então, sigma 2 igual 5,121, menos com menos mais, vai dar 0,0971. Positivo. Agora eu posso calcular o LV2. Então, o LV2 é igual a 4.000, que é o raio da outra curva, que é positivo por se tratar de uma concavidade voltada para cima, né? Depois eu vou falar côncava e convexa, né? 4.000 que multiplica 0,0971. Opa, tem um número ali a mais. Isso, LV2 é igual a 4.000 vezes 0,0971 é 388,50 metros. Beleza. Outra coisa que nós podemos ver, pessoal, é o LV, o PCV é o PIV menos LV2 sobre 2. Então já dá para a gente dividir aqui por 2, né? LV1 sobre 2 é igual a 330 dividido para 2 dá 165 metros. E aqui o outro também, ó. LV2 é igual a 388 sobre 2, na verdade sobre 2 aqui, né, ó, é igual a 194,25. Pronto. Então já dei mais um passo. E o último passo é calcular os PC, né? Os PCV 1 e 2 e o PTV 1 e 2. Eu vou colocar aqui o PCV 1, que é igual, ó, PIV. Quem é o PIV? PIV dá pra ver aqui, ó. Eu achei ele no início, ó. Na verdade, aqui é a cota dele, né? A distância dele é do zero até aqui, ó. 1642. Então é 1642 menos LV sobre 2, 165.
Então PCV1 dá quanto? Dá 1477, não, zero, né? Redondo. Ou, né, se você quiser colocar em estacas, ou dá 73 estacas, 73 mais 17 metros. Beleza. 73 mais 17 metros. E o PTV? O PTV 2 ou 1, né, é igual o 1642, que é o PIV, né, 1642, mais o PI, que é 165. Isso dá 1807. Ou colocar na outra aqui, né? Que a gente escreve melhor. Quantas estacas? 90 estacas mais 7 metros. Beleza, já achei os pontos notáveis do primeiro e do segundo, né? Agora, melhor, os pontos notáveis da primeira curva. Agora da segunda curva aqui, ó. PCV2 é igual, ó, para calcular o PCV2 você tem que descobrir aqui, ó, o PIV2, né? Tá na 120 mais 8 metros. Deu quanto aqui, ó? 120 mais 8 metros. E a gente tem que calcular desde o início da estrada. Acho que deu 2.408, né? 120 vezes 20 mais 8, 2.408. Então é 2.408 menos 194,25. Isso dá igual a 2.213,75. Ou em estacas 110 mais 13,75. E o PTV2 é igual a os mesmos 2.213, melhor, 408, né? 1.408. Agora mais o 194,25, que dá 2.602,25. Ou em estacas 130 estacas mais 2,25 metros. Pronto. Então, o que ele queria nesse exercício é que você achasse os pontos notáveis. Deixa eu separar aqui. Aqui, ó. Então, ó, aqui, ó, pede, ó, as estacas dos PCVs e dos PTVs. Então, todo o exercício resumia em você encontrar esses caras aqui, ó, né? Esses caras aqui é a resposta mais indicada. E dá para ver bem, ó. Vamos ver, o PCV, o início da curva vertical, está na estaca 73 mais 17, né? Então tá bem por aqui, ó, iniciando aqui, PCV. Aí vai, faz a curvatura aqui e acaba no PTV aqui, que é o estaca 90 mais 7, né? Tá aqui, 90 mais 7. A outra começa
no 110, a outra começa na 110, ó, aqui assim, ó, e faz essa curvinha aqui até a 130, né? Então, bem bacana aí sobre as curvas verticais. Beleza, agora vamos voltar lá que monta-se uma tabelinha depois para ver esses resultados, né? Então, ó, aí está o problema, o exercício. Depois, ó, as inclinações, as cotas que nós encontramos. A curva 1, todos os cálculos de curva 1 e depois todos os cálculos da curva 2 e chega nos mesmos resultados que eu cheguei lá. E aí monta uma tabela, ó. Curva 1, inclinação 1, 2, inclinação 1, a diferença de inclinações, né, o sigma i, depois os raios das duas curvas, 1 e 2, LV sobre 2, PC igualzinho na anterior. E aqui continuando, ó, curvas verticais parabólicas. Nas curvas verticais parabólicas, pessoal, ó, é os mesmos princípios, só que aí tem uma equação da parábola, né? Com a equação de segundo grau, um trinômio quadrado perfeito para você determinar a curva, né? E aí envolve equações, né? Funções. A partir da parábola y é igual a x² mais bx mais c, pode-se obter uma derivada dada pela equação y é igual a x mais b. Impondo-se a condição que a parábola concorde com as rampas, ou seja, que as tangentes da curva nos pontos PCV e PTV tenham a mesma inclinação das rampas I1 e I2. Então aqui você vê que quando envolve parábola não pode acontecer igual aconteceu na anterior, né? Tem duas inclinações diferentes e aqui tem que concordar na mesma inclinação. E aqui tem uma aplicação, né? Ó, I1, 2 vezes A vezes 0. E aí chega aqui numa equação, né? Essa equação aqui, ó, tem as mesmas, os coeficientes aqui, ó, é o cara que nós estudamos ali atrás, ó. Ó, sigma i, então a diferença ou soma, né, de inclinações, 2LV, LV é o comprimento total da curva, mais I1 vezes x, a inclinação 1 vezes o x. A equação obtida fornece a ordenada y em qualquer ponto P da curva, sendo a distância x igual à distância do PCV ao P, e y a distância do P ao PCV. Então esse P é o ponto, o PI, né, que é o ponto de intersecção. E aqui, ó, é uma demonstração, né? Olha que a inclinação, ó, é igual. Com as equações, y é igual a sigma, então essa segue uma mesma forma, né, de fazer, só que agora a aplicação de uma fórmula para descobrir os PC e PTV, né, em vez de ser mais prático igual no cálculo da primeira vez. Aí o F pessoal, aqui lembra um pouco a x do vértice e y do vértice, né? Ó, aqui tem um Fzinho, é uma deflexão, né? Uma deflexão, tipo um afastamento. Então, pessoal, aqui nesse exemplo, ó, a gente vê um pouco da primeira curva e uma segunda curva, né? E aqui está demarcado os pontos principais, né? PTV, PCV. Então, termina aqui uma, a outra começa aqui, faz pelo PIV e o PTV2. Então, tem uma curva aqui positiva, né? De raio positivo. Tem uma declividade à esquerda de 2% e uma aclive à direita de 4%. E aí, pessoal, dado o trecho, o perfil, a figura, calcular as cotas do grade, perfil de referência da estaca 103 a 125. Então ele pediu para calcular a cota de cada estaca, né, de 20 em 20 metros.
Então começa na 103 e vai até a 121, mas ele pediu até a 125. Então, como é que eu vou fazer? O que é a cota? As diferenças de altura, né? Deixa eu ver o próximo aqui. Aqui. Então, as cotas do PTV1, PCV2 a partir do PIV2, PCV2, 542,8. Deixa eu ver se isso... Ah, tá aqui, ó. Nós temos aqui, a única cota que nós temos aqui é o PIV2, 542,48. Mas você pode pegar e calcular aqui o PCV2, que tem essa inclinação de 2%, né? Então, olha aqui. Para fazer aqui, ó, pensaria assim, ó, é um declive de 2%, né? É só então pegar a cota e fazer menos vezes 2% e ir tirando a cada 20 metros, tirando essa quantidade que vai descendo 2% sempre, né? Só que aí a gente não pode esquecer que isso aqui não é uma reta para baixo, né? Ó, ele chega aqui, ó, e vai formando uma parábola, né? Então, para fazer melhor isso aí, melhor do que isso aqui, ó, que sempre é tirar 40, ficaria dessa forma, ó. E errado, né? Chegou na 109, ó, deixa eu ver aqui. Chegou na 109, aqui não tem. 542,48. Não tem da 109, mas ó, sempre aqui ele está mantendo constante menos 0,40. Só que não está certo, né? Porque não é uma coisa que desce reto. É uma coisa que vai descendo e tomando uma curvatura. Porém, ou melhor, portanto, né? A melhor forma de calcular isso aí é por uma equação parabólica, né? E para fazer essa equação parabólica, leva em consideração o quê? Ó, qual que é a fórmula lá atrás? Vamos voltar e olhar. A fórmula, ó, é y, aqui tá melhor. Aqui, ó. Y é igual a sigma i sobre 2LV x ao quadrado mais i1x. Então é só substituir, né? Por que 0,06? Inclinação primeira, menos 2. A outra, 4. Você pega 4 menos 2, vai ficar 4 mais 2, vai dar 6. Se eu colocar isso em decimal, né, vai ficar 0,06. Então, 0,06 dividido por 2,240. Por quê? É 2LV. E o LV é 240. Por quê? Está na estaca 121. Vamos olhar o grade aqui, ó. Então, ó, cadê a 121? 121 menos 109, que é aqui onde começa e onde acaba, né? LV é o comprimento da curva, né? Na horizontal. 121 menos 109 dá 12, né? 12 vezes 20, 240. Então dá 240 metros daqui até ali. Por isso que é 2 vezes 240. Menos 0,02x. De onde veio o 0,02? I1 é a inclinação da primeira rampa. E é negativo, porque é um descendente, né? E aí, se eu pegar isso aqui e dividir, ó, vai dar 1,25 vezes 10 a menos 4, x ao quadrado. Se eu pego isso aqui e começo a substituir os valores, né? Ó, a 109, da 109 até a 109, 0 metros. 110 dá 20 metros, 40 metros. De 20 em 20 metros é o x. Jogando aqui no lugar, ó, 20 vezes 0,02, 0,4, né? Aí pega o mesmo 20 ao quadrado, 400, 1600. Agora ao quadrado e vezes 1,25 vezes 10 a quarta. Dá esses valores aqui. E aqui ó, você pega a coluna 5, né? Que é essa, menos a coluna 3, que é essa. Opa. Você pega esses valores, menos esses valores,
vai dar esses valores aqui. E aí você tem a primeira cota, é só ir acrescentando, ó, 544,88 menos 0,35, 544,53 menos 0,60. Veja só que a declividade não é constante, ó. Lá ele usou 0,4 para tudo, aqui não, ó. Cada passo é uma diferente. Aí vai chegar no zero, né, que é o P e V ali, onde faz a curva, e começa a subir, ó. Aumenta 0,45, depois aumenta 1, depois aumenta 1,65, 2,40. E aí faz até a 121. Aqui tem o restinho, né? Então vai até a 125, que é o exercício pediu. Beleza. Aqui, critério do obstáculo sobre a curva convexa, né? Então a curva convexa é a que tem a concavidade voltada para baixo, com LV mínimo e DF em metros. Aqui, pessoal, é assim, ó. É o recomendado, né? Para cálculo de distância, você tem que ver um obstáculo do outro lado, né? A pelo menos 15 centímetros de altura, né? Se você vê um obstáculo do outro lado a 15 centímetros de altura, é proporcional à altura do seu carro, né? Para você ter uma noção entre o... Por exemplo, se for fazer uma ultrapassagem aqui, então dá para você fazer um cálculo aqui, ó, sobre a distância S que você está desse veículo. Então, pessoal, aqui tem muito a ver com aquilo que não pode ter uma distância muito pequena, porque você está numa aclive e aí, se for muito pequeno esse LV, quando você às vezes destampar, aqui está muito próximo no veículo que vem em sentido contrário. Então sempre é bom ter ser suave, né, essa transição, para que você tenha tempo de enxergar esse veículo vir crescendo, aumentando, né, de longe. Porque se for muito pequeno esse LV, ó, vai ser muito brusco a curva aqui e vai ser muito próximo para qualquer tomada de decisão. Então tem um LV mínimo aí, né, não pode ser menor que 60% da velocidade projeta. Por exemplo, se a velocidade projeta é 100 km por hora, essa distância ali não pode ser menor que 60 metros. Critério de drenagem. Ó, é recomendado as declividades longitudinais sejam iguais e superiores a 1% para sarjetas e, consequentemente, para os grades no trecho que inclui sarjeta. Só se tiver desvios de água, né, tem que ter declividade de 1% para escoamento, né, senão acaba transbordando a pista, formando dando aquaplanagem, né, muito comum, né, nas rodovias aí ter aquaplanagem. As declividades longitudinais devem ter no mínimo 0,5% onde não for possível manter declividades desejáveis, com um mínimo absoluto de 0,35%. Então não pode zerar aqui. Valores menores que isso são limitados à extensão de até 30 metros no ocorrer, por exemplo, de um entorno do vértice de uma curva convexa, né? Então você está subindo, para pegar a reta para começar a descer, pode aí ter uma retazinha assim, sem inclinação nenhuma, de até 30 metros. E em concordância em trecho retrograde com declividades e de sinais contrários. Ó, tá descendo, começar a subir, tem ali um espaçozinho que essa inclinação pode zerar, no máximo de 30 metros, assim como a subida vai começar a descer no máximo de 30 metros. Pessoal, é isso hoje.
Muito obrigado por assistir até o final. E qualquer dúvida você pode entrar em contato pelo WhatsApp ou por e-mail, que eu posso estar lhe auxiliando. Valeu, abraço a todos, tchau!